Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar esse terceiro vídeo da série explicativa do Instituto da Prescrição. Estamos falando especificamente da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, ok? Nós terminamos o último vídeo aprendendo a descobrir qual é o prazo prescricional, ou seja, qual é o prazo que o Estado tem para proferir a decisão de primeiro grau, e vimos aí que isso nós descobrimos mediante a utilização do artigo 109. Pessoal, a partir de agora, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender de que momento o prazo prescricional começa a correr, porque não basta apenas nós sabermos qual é o prazo prescricional, nós temos que saber quando ele começa a ser contado. Então, nós vamos saber esse ponto aqui, o fato que desencadeia o prazo prescricional, tá ok? Bom, pessoal, para que nós possamos achar o momento do qual começa a correr o prazo prescricional, nós temos que ir até o artigo 111 do Código Penal, que fala assim, inciso 1º, começa a correr o prazo prescricional do dia em que o crime se consumou. O crime se consumou, começa a correr o prazo prescricional, tá certo? O que é se consumar? Todos os elementos previstos no tipo penal do crime se verificam no caso concreto e o crime, se consuma. Desse momento começa a correr o prazo prescricional. Mas e quanto a crimes que não se consumam, que ficam somente no âmbito da tentativa? Vai começar a correr o prazo prescricional do dia em que cessou a atividade criminosa, ou seja, do último ato da tentativa, certo? Então, do último ato da tentativa, eu começo a contar o prazo prescricional, tá? No inciso 3º, nós temos aí sobre os crimes permanentes. Fala que, em relação aos crimes permanentes, vai começar a contar o prazo prescricional do dia em que cessa a permanência. O que é crime permanente, pessoal? É aquele cuja consumação, certo? Se protrai no tempo. Ele está sempre se consumando. Ele é um crime gerúndio, está acontecendo. Vamos dar um exemplo para entender? Imagina o sequestro, pessoal. O sequestro, enquanto a vítima está em poder dos sequestradores, né, ou do sequestrador, o crime está acontecendo. Ela está sendo sequestrada. Somente no momento em que ela encontrar a liberdade é que começa a correr o prazo prescricional, ou seja, quando cessa a permanência. Tranquilo? Vamos aqui no inciso 4 agora. Fala dos crimes de bigamia e falsificação ou alteração de assentamento ou registro civil. Pessoal, esse tipo de crime é um crime muito difícil de ser descoberto. Tem gente aí que passa casada com 2 pessoas, ou 3, ou 4, né, sustentando vidas múltiplas e por anos e anos, e ninguém descobre nada. Do mesmo jeito, quando se falsifica ou altera registro civil, é muito difícil de se descobrir. Então, o que a lei faz? Começa a contar o prazo prescricional somente quando se descobrem esses crimes, ok? Porque não seria justo que o prazo começasse a correr do momento da consumação, certo? Todos iriam prescrever, obviamente. E por último, pessoal, fala que nos crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente, o prazo prescricional só começa a correr, certo? Do momento em que ela completa 18 anos, certo? Isso é para poder aí resguardar o direito do menor de poder, quando se torna maior, promover a responsabilidade penal do agente, certo? Aí o artigo faz uma ressalva no final, salvo se a esse tempo já houver sido proposta ação penal, ou seja, de alguma forma o crime chegou ao conhecimento aí do Ministério Público e a ação penal foi proposta, aí a prescrição vai ter seu normal andamento, beleza? Então, pessoal, esses são os fatos, essas são as hipóteses, esses são os momentos em que o prazo prescricional começa a correr, tranquilo? Bom, pessoal, agora nós chegamos num momento muito legal, certo? No qual nós temos uma visão panorâmica em relação à prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. E por que eu digo isso? Você já sabe aonde o Estado tem que chegar. O Estado tem que chegar onde? Na decisão de primeiro grau, certo? Na sentença. Eu já sei onde o Estado tem que chegar. Eu já sei quanto tempo o Estado tem para chegar nessa sentença. Nós aprendemos que nós descobrimos esse tempo por meio do artigo 109. E mais, agora nós acabamos de aprender quando começa a contar esse tempo que o Estado tem para chegar na sentença de primeiro grau. Tranquilo? Então veja que você agora tem uma visão panorâmica, não é mais nada genérico, é específico. Tem que chegar onde? Sentença de primeiro grau. Tem tempo para chegar lá? Tem, como eu acho, artigo 109. Quando começa a correr esse tempo? Artigo 111,
certo? E, pessoal, eu vou colocar uma informação aqui, pode não fazer muito sentido agora, mas vai fazer depois, quando nós falarmos da prescrição da pretensão punitiva retroativa, tá? Eu vou falar para você que o prazo prescricional na prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que é a que nós estamos vendo agora, certo? É contado para frente, ou seja, do fato desencadeador até a sentença. Por isso, pessoal, que eu coloco essa seta aqui, ó. Tá vendo que tem essa seta? Eu coloco ela da bolinha aqui do início do prazo lá para frente, certo? Então, não se esqueça que a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, eu conto para frente do início do prazo, certo? Guarda essa informação que vai fazer sentido quando nós falarmos da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Tranquilo? Vamos seguir? Bom, pessoal, depois de termos essa visão panorâmica, de saber, né, aonde o Estado tem que chegar, em que tempo o Estado tem que chegar, quando começa a contar esse tempo, né? Agora nós somos aí praticamente doutores, né, em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Mas será que esse prazo que começa a correr aqui, ó, das hipóteses do artigo 111, ele corre diretão até a sentença de primeiro grau? Ele corre sem parar? A resposta é não, pessoal. Agora nós vamos aprender um assunto que chama causas interruptivas do prazo prescricional, tá? Essas causas interruptivas, pessoal, o que elas fazem? Elas fazem o prazo prescricional que estava correndo parar, zerar e começar de novo, certo? Veja que aqui, ó, eu coloquei que, ó, o início do prazo no artigo 111. A gente viu alguma das hipóteses do artigo 111 e o prazo prescricional começou a correr, certo? Aí ele começa a correr aqui, aí ele chega nessa bolinha aqui, ó, para, zera e começa de novo. É do zero. Ah, correu aqui, o prazo prescricional era 16 anos aqui. Correu 15 anos, aí chegou nessa bolinha. Zera e começa. 1, 2, tá. Chegou nessa bolinha? Para, zera, começa de novo. Andou 15 anos e 11 meses e 30 dias. Para, zera e começa de novo. Chega aqui de novo. Para, zera e começa de novo. Isso é causa interruptiva, pessoal. Interromper o prazo, galera, é zerar o prazo. O prazo zera e começa de novo. Aonde que está esse negócio, Valdir? No Código. No artigo 117 do Código Penal, nós temos as causas de interrupção, certo? Do prazo prescricional. Ou seja, causas que fazem o prazo prescricional que estava correndo parar, zerar e começar tudo de novo. Quais são essas causas interruptivas? Vamos lá. Recebimento da denúncia ou queixa, ou seja, no momento que o juiz recebe a denúncia ou a queixa, o prazo prescricional que estava andando, né, desde alguma das hipóteses do 111, para, zera e começa de novo, certo? Da mesma forma, quando ocorre pronúncia no processo de competência do júri, para, zera e começa a correr de novo. Da mesma forma, quando tem uma decisão confirmatória da pronúncia, para, zera e começa a correr de novo. E por último, né, pela sentença condenatória recorrível. Quando chega lá na sentença no final, o prazo para, zera e começa a correr de novo. Você vai perceber que no artigo 117 tem algumas outras hipóteses, mas não cabe aqui na prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, tá? Eu não estou te dando informação quebrada, eu estou te dando exatamente o que você precisa usar na prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, tá bom? Vamos ver numa linha do tempo como funcionam essas causas interruptivas, ó. Lembra que nós temos as hipóteses 111, né? Aqui começa a correr o prazo prescricional, né? Começa a correr aqui, o prazo vem correndo, pá, chega aqui, ó. Recebimento da denúncia ou queixa. Zera e começa de novo, certo? Aí ele anda aqui, para aqui, zera e começa de novo. Decisão de pronúncia, certo? Aí ele anda mais um pouco, chega no acórdão confirmatório da pronúncia. Zera e começa de novo. Da mesma forma, acontece quando eu chego na sentença de primeiro grau, zera e começa de novo. Não tem segredo, pessoal. Essas são as causas interruptivas, tá ok? Eu só tenho uma ressalva a fazer para você, que é o seguinte, ó.
A decisão de pronúncia e o acórdão confirmatório da pronúncia, eles só vão aparecer como causas interruptivas da prescrição em processos de competência do júri, tá? Se for de competência do juízo singular, eu não tenho esses dois marcos interruptivos. Por quê? Porque eu não tenho isso aqui no procedimento do juízo singular. Tranquilo? Então, eu só vou ter como marcos interruptivos decisão de pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia quando, né, o crime for de competência do tribunal do júri. Se não for competência do tribunal do júri, eu só vou ter dois marcos interruptivos aqui, ó. Só vou ter o recebimento da denúncia ou da queixa e a sentença de primeiro grau. Tranquilo? Vamos prosseguir? Agora, por último, pessoal, nós vamos estudar as causas suspensivas, certo? Do prazo prescricional. As causas suspensivas, elas são hipóteses, pessoal, na qual o prazo que estava correndo, ele é parado, só que ele não é zerado. E quando ele volta a contar de onde estava. Por exemplo, se tinha um prazo prescricional correndo, vai lá, um prazo prescricional de 16 anos, certo? Tinha corrido 8 anos desse prazo prescricional. Aí vem uma causa suspensiva, ela para no 8, e quando essa causa suspensiva some, volta a correr dos 8 anos. Tranquilo? Vamos ver as hipóteses de suspensão na legislação, as principais? Vamos lá no artigo 116 do Código Penal, que está dentro, né, do assunto da prescrição ali. Fala assim, ó, que não corre a prescrição enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Ou seja, aqui no processo penal, nós temos uma necessidade para que se saiba se aconteceu um crime ou não, a resolução de uma questão em outro juízo. Vamos dar um exemplo, no crime de furto. É elementar do crime de furto que seja subtraída coisa alheia, certo? Vamos supor que haja uma dúvida no juízo penal se a coisa subtraída era do próprio acusado ou era da vítima. Aí essa discussão vai para onde? Vai para o juízo civil para decidir a propriedade. De quem é a propriedade? Essa discussão de quem é a propriedade é imprescindível para que você saiba se houve o furto ou não. Então, enquanto estiver sendo discutida essa questão no juízo civil, o prazo prescricional desse furto fica suspenso. Suspenso. Lembre disso, pessoal. Não é interrupção, é suspenso. Para onde estava, certo? Aí, quando resolver a questão lá, volta da onde estava. Tranquilo? Vamos ver também a hipótese do artigo 53, parágrafo 3º ao 5º da Constituição Federal. Deixa eu virar aqui, sem vergonha, pegando a minha Constituição Federal. Artigo 53, parágrafos 3º ao 5º. Vamos lá. Esses parágrafos, pessoal, eles falam da hipótese do Supremo Tribunal Federal receber denúncia, né, contra um parlamentar. Ele recebendo a denúncia, o que ele tem que fazer? Ele tem que avisar a casa respectiva a qual pertence, né, o parlamentar, e essa casa ela tem o direito de, por certo quórum, sustar o andamento da ação penal, certo? E enquanto ficar sustado o andamento dessa ação penal contra esse parlamentar, fica também suspenso o prazo prescricional, porque seria muito fácil, né? E os amigos dele sustam a ação penal e a prescrição tá lá correndo, né? Aí depois pega e prescreve e fica tudo em pizza, né? Então, enquanto estiver sustado a ação penal contra esse parlamentar, o prazo prescricional fica suspenso também, tá? Quando acabar, né, essa hipótese de suspensão, volta a correr de onde estava. Outra hipótese, pessoal, do artigo 89, parágrafo 6º da Lei 9.099 de 95. No artigo 89 da Lei 9.099 de 95, nós temos previsto o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, né? Nós sabemos que se a pena mínima, né, foi igual ou menor a 1 ano, o agente ele tem direito, né, cumpridos outros requisitos, de que o seu processo seja suspenso, certo? E ele seja colocado num período de prova. Durante esse período de prova, pessoal, o prazo prescricional, né, ele fica suspenso, certo? Porque seria muito fácil, ele ficava lá em período de prova, a prescrição ia correndo e prescrevia, certo? Então, enquanto ele está no período de prova, não corre o prazo prescricional, tranquilo?
Vamos aqui agora ao 366 do Código Penal. 366 do Código Penal, pessoal, é aquele no qual o réu, ele já tentaram citar ele pessoalmente, não conseguiram, né? Já tentaram fazer a citação por hora certa, não conseguiram também. Aí fizeram por edital, né? Mas mesmo assim, o réu não aparece e não nomeia advogado também. O que acontece? O processo vai ficar suspenso, certo? E junto com a suspensão do processo fica suspensa também a prescrição, porque seria muito fácil, né? Ele simplesmente sumia e fugia e a prescrição ia estar correndo solta e ele ia ser beneficiado com isso, certo? Já no artigo 368 do Código de Processo Penal, fala do caso do réu que está em um lugar sabido lá no estrangeiro e ele é citado por carta rogatória. O que é carta rogatória? É aquela carta que é mandada de um país para outro, né, requisitando um ato judicial no outro país. E nós sabemos que isso deve demorar para chuchu, né? Então, se a prescrição ficasse correndo, era só todo ladrão, todo bandido se esconder em outro país e ficar esperando a citação por carta rogatória. Tranquilo? Então, enquanto está tramitando essa carta rogatória para chegar no outro país, para ele praticar o ato judicial, fica suspensa a prescrição. Pessoal, acabamos aqui o tema da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. O próximo vídeo nós vamos falar sobre prescrição da pretensão punitiva retroativa e também da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Então, fica ligado que esse tema da prescrição é muito importante para vocês, tá bom? E para mim também, é claro. Um grande abraço.